Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a equipe Cadillac e sobre o Filipe Drugovich, porque segundo a Auto Sport da Alemanha, ele é o mais bem cotado entre os jovens pilotos da equipe americana, né? Não sei se isso tem a ver com a relação que ele teve com a equipe tanto nas 24 horas de Daytona e nas 24 horas de Le Mans. Inclusive, não faltou sorte nas duas, né? Porque em Daytona eles chegaram a liderar a corrida e aí teve um problema que acabou levando o carro a uma batida quando o Frederic Vest, né, estava pilotando lá no turno dele, o carro quebrou a suspensão, né? E aí em Le Mans foi ainda pior, né? Mais problemas e eles tiveram também que abandonar e eles começaram bem a corrida, chegaram a estar até na quarta posição. Eu me lembro que o Drugovich entregou o carro em sexto lugar e aí com os problemas mecânicos a Cadillac só foi indo para trás. Infelizmente não conseguiram se recuperar, mas de qualquer maneira, né, o Drugovich ele tem essa relação com a Cadillac lá nos protótipos, mas eu acredito assim que mais do que tudo ele quer uma relação dentro da categoria principal. Ele tem uma vantagem que o mercado de pilotos jovens na Fórmula 1 atualmente não está tão legal. Existem grandes talentos na Fórmula 2, como é o caso do Arvid Limbach, mas ele está vinculado essencialmente ao programa da Red Bull, ou seja, só há duas equipes para ele. Ou é a Red Bull ou é a AlphaTauri, né? E eu assim, AlphaTauri e Racing Bulls, eu sempre mudo os nomes porque os caras não se decidem, mas Racing Bulls, né? E na Racing Bulls eu acredito que o Lawson ou o Tsunoda dançam, entende? Um dos dois vai ser chutado do programa. Acredito que o Yuki Tsunoda tem grandes chances de sair da equipe Red Bull ao fim dessa temporada e também da Racing Bulls. E não duvido o mesmo destino ir para o Liam Lawson, porque a Red Bull já meio que passou a mensagem. Não confiamos nele para pilotar na equipe principal, isso apenas com 2 corridas na equipe. E aí a questão é, os jovens pilotos da Fórmula 2 restam quem ali para assumir essa vaga? Alexander Daniel, acho que ele vai ficar mais um ano na Fórmula 2. Vamos colocar quem? O Verschoor, ele é mais velho que o Drugovich, então assim, não tem condições, né? Dos pilotos jovens, você tem ali na Fórmula 2 os melhores nomes já comprometidos com outros programas de jovens talentos, e ainda temos a questão, se a gente colocar, de que os pilotos que ainda estão no mercado, dos mais jovens, eles sempre têm bandeiras vermelhas grandes, né? Pelo fato de que, assim, o Drugovich não tem gente para falar, a gente não viu ele ainda na Fórmula 1. Tudo que a gente tem é os treinos livres, isso seria uma bandeira vermelha. Ok, mas sabe qual é uma bandeira vermelha para mim que é pior? O cara já ter andado na Fórmula 1 e se provado nada demais. Esse para mim é o principal ponto, porque o Joe e o Mick Schumacher são os principais rivais dele entre jovens pilotos. E os dois andaram na Fórmula 1 por um tempo com grandes bandeiras vermelhas dentro da categoria, né? Porque assim, o que o Drugovich vai entregar na Fórmula 1 é incerto. Ele já mostrou velocidade na Fórmula 2, bem mais que Joe e bem mais que Mick Schumacher. Aquela temporada dele que é de campeão é muito melhor que a temporada de campeão do Mick, é melhor que as melhores temporadas do Joe. A questão é, ele tem isso, né? Tipo, se ele vai dar certo na Fórmula 1, eu não sei, porque a gente já viu campeões da Fórmula 2 não dando certo, como o Joyner Palmer, ou como o próprio Mick. O Mick tem algumas corridas boas, mas no conceito geral, ele falhou em mostrar velocidade de classificação, ele falhou em cometer poucos erros, porque ele batia muito, foi um dos campeões de danos na Fórmula 1. E a questão é, o Joe ele falhou em quase tudo, só em ritmo de corrida eu acho que ele mostrava alguma coisa, então é aquele negócio, esses pilotos têm muito mais bandeiras vermelhas do que o Drugovich, e eu acho que assim, o maior perigo para o Drugovich não conseguir essa vaga na Cadillac não me parecem os jovens pilotos rivais deles, né? Porque na Fórmula 2 os maiores talentos estão comprometidos com outras equipes, como eu falei, os outros que se destacam ou são muito velhos ou não encantam tanto a Cadillac. O maior problema é a equipe optar por 2 veteranos, o que eu falo aqui, não acho que é uma opção errada por parte da Cadillac, ainda mais dependendo de quem eles vão contratar. Porque assim, eu acho que tem 3 veteranos no mercado que acabam sendo muito considerados. Sérgio Pérez, Valtteri Bottas e o Daniel Ricciardo. O Bottas virou o favorito porque o Pérez, pelo visto, está buscando uma vaga na Alpine, que não é nada improvável. Está lá o Pierre Gasly e o Franco Colapinto, e um dos dois goza de grande prestígio com o Flávio Briatore, né? E assim, eu vou ser sincero aqui, eu não acho o Gasly um piloto ruim, mas também não é insubstituível, não é um grande gênio. Para mim, assim, o Pérez para mim é mais piloto que o Gasly. Vocês podem discordar, não concordar com isso, falar que é o contrário. Mesmo que, assim, é bem parelho, talvez, em termos de talento, né? O Pérez é mais velho, isso é um contra, mas o Gasly já deixou de ser jovem também, né? Não é lá aquele cara que você mira pro futuro, né? E ele já tá até calvo, né? Isso também já é um problema pro Pierre Gasly. Então, assim, o Gasly, assim, ele é um bom piloto, tudo bem, né? Mas a questão é, o Pérez traz mais dinheiro
e talvez para uma equipe de médio escalão ele seja mais útil. E aí você tem lá a questão do Colapinto, do Dula, nenhum dos dois performou em nível para você confiar ali. Não, vou com eles pro próximo ano e pronto, né? Vamos ver agora, o Colapinto andou bem agora no GP do Canadá, né? Talvez que ele consiga dar a volta por cima, porque ele já superou o Gasly na classificação e o Gasly foi muito mal no Canadá. Então, eu acho que ele tá olhando a vaga na Alpine porque o carro é interessante e falta motor. Se tiver um motor Mercedes nesse carro da Alpine, talvez eles andem de 3 a 4 décimos mais rápido por volta em todos os circuitos. Isso seja a diferença do carro sair desse carro medíocre para um carro mais competitivo, quem sabe mais próximo das 4 primeiras. Eu acho que o Pérez olha para isso, porque assim, a Cadillac ainda é uma aposta, por mais que eu acho que não seja uma aposta tão terrível assim, porque eu acho que tem nomes muito interessantes na equipe lá. Então, assim, você tem esses 3 nomes, e para mim o Ricardo, gente, eu acho que é uma página virada da Fórmula 1, e as performances que ele teve nos últimos anos dele na categoria não deveriam credenciá-lo a ser um candidato sério, porque, sinceramente, acho que já passou o tempo dele. E a verdade é que, assim, o Bottas acaba sendo meio que favorito, porque é aquele negócio, ele tem o apoio do Toto Wolff, que é o agente pessoal dele, ele já até fez um vídeo ali, nada sutil, falando de um Cadillac com 2 assentos livres, né? E assim, minha opinião do Bottas continua a mesma. Eu não acho ele um piloto ruim, ele tem suas qualidades, ele ganhou corridas na Fórmula 1, 10 vitórias, quase 70 pódios, não são números de piloto ruim. A questão é, ele não é um cara que vai te levar muito além do ok. E acredito assim que o grande problema do Bottas ele é um piloto que não aproveita as circunstâncias caóticas dentro de uma equipe de médio escalão, isso é péssimo, porque eu acho que a última grande corrida, grande performance que eu me lembro do Bottas foi o 4º lugar dele em Imola, naquele GP, ainda com a Alfa Romeo em 2022. Que de resto, assim, nada que me encantou de verdade em termos de performance, igual o Hülkenberg já fez umas 2 vezes nessa temporada. Essa performance no Canadá foi fantástica, a performance dele na Espanha é de deixar a gente sem palavras, foi uma corrida magnífica do Hülkenberg. Agora, não é um piloto para mim que prova que vai te evoluir em termos de equipamento, e não um cara que tem perfil de líder de equipe. Então, eu acho que assim, o Bottas é um piloto que para mim, ele não é o ideal para o que a Cadillac procura no veterano. Eu acho que já tivemos veteranos mais efetivos dentro da Fórmula 1, mas vamos ver, ele no final é funcional, ele é rápido, ele tem velocidade de classificação e ele pode ajudar nesse aspecto, mas e ele está se oferecendo para a vaga também, então é aquele negócio, vão optar por 2 veteranos, aí o Pérez pode voltar para a figura, mas eu acho que o Pérez, como eu disse, está tentando acho que focar na Alpine, porque para ele deve ser uma oportunidade melhor. Então vamos ver o que acontece agora. Eu acho que o Drugovich, caso a Cadillac opte por colocar a equipe, né, nessa visão de uns veteranos e um piloto mais jovem, ele tem essa vantagem. Ele tem 25 anos, não é o mais jovem de todos os pilotos, mas convenhamos, na Fórmula 1, onde você vê um Alonso pilotando bem até os 44 anos, ele pode ainda ter uns 10, 15 anos de alto nível. Então, assim, se ele é um cara que a gente já consegue ver dedicado, esforçado, é um cara que deseja, porque deseja estar na Fórmula 1, porque é o sonho dele, ele se vê perfeitamente capaz, é um cara que está lá para tentar fazer o nome e, obviamente, a carreira dele na categoria, e acredito que ele mereça uma chance, né? Eu acho que tanto o Joe e o Mick Schumacher já receberam as chances dele e não entregaram nada de meritoso para justificar um retorno para um projeto grandioso dentro da Fórmula 1, porque é o que a Cadillac se propõe. Se vai ser ou não, a gente não sabe. Mas eu torço para o Drugovich conseguir essa vaga na Cadillac, porque pelo menos merece uma chance de estar na categoria e provar o seu valor, né? E acho que é uma equipe que tem potencial. Motores Ferraris dos 2 primeiros anos, legal. Pat Symonds como projetor, eu acho que isso é muito bacana também, né? A gente sabe que o Pat Symonds está envolvido lá no Singapore Gate. Para quem não sabe, ele foi o projetista dos carros da Renault nos anos 2000. E assim, ele foi o projetista da Williams de 2014, vale lembrar isso. Então assim, ele teve um impacto bem interessante no início dele lá na Williams, né? Ele fez um carro bem legal. Tudo bem que ele perdeu a mão nos anos seguintes, mas parando para pensar, as Renaults de 2005, 2006 eram grandes carros. A Renault do final de 2008 assim, que é um carro complexo aerodinamicamente falando, é um belo carro dele. Então, ele entende do conceito, se a gente pega 2008 para trás, que a gente vai ter esses carros aerodinamicamente falando no ano que vem, do Winwash. Então, eu estou bem curioso por causa disso, porque a gente vai ter esse conceito de volta. Eu acho que a gente vai ter ali um Pat Symonds que entende bastante disso e pode trazer um carro interessante. Eu não acho que a Cadillac vai chegar como o último carro do grid, não. Eu acho que tem uma base ali que permite eles serem mais competitivos do que a gente imagina. Então, a ver o que vai acontecer. Eu acredito aí que o Drugovich tem as suas chances, mas tudo depende da abordagem que a equipe vai ter. Se eles vão optar por 2 veteranos ou se vão optar por um jovem. E eu acho que entre os jovens talentos, considerando o jovem de 25 para baixo,
não há uma opção melhor do que o Filipe Drugovich para Cadillac. Para mim não há, e é aquele negócio, vale a tentativa, porque a gente já sabe que a equipe vai ter com o Joe e vai ter com o Mick Schumacher. E para mim, você tem uma dupla com o Bottas, você precisa de um grande talento, né, que realmente tem um jovem talento, que realmente seja muito bom. Porque a gente já viu ali que o Bottas sozinho não vai carregar uma equipe, na Sauber já mostrou isso. Agora, se você tem um jovem talento que tem muito potencial, e o Drugovich tem, não foi campeão da Fórmula 2 à toa, quase todo teste que ele faz em todas as categorias ele anda num ritmo muito rápido, ele é um piloto muito talentoso e muito rápido. Precisa de alguém assim, porque Mick Schumacher ele vai te trazer um nome no máximo, eu acho que umas boas corridas ou outras pelo ritmo de classificação, mas não é rápido em volta lançada, e o Joe, não, para mim, não tem condição na Fórmula 1. Para mim é um piloto muito fraquinho e ele traz muito dinheiro, mas aquele negócio, o dinheiro por si só não vai te levar longe da Fórmula 1. Você, é óbvio que é importante, é necessário, mas o cara tem que trazer desempenho junto. Se o cara não traz desempenho, isso não ajuda o carro em nada. Se o cara tá ali só para trazer dinheiro e não anda para desenvolver o carro, não traz resultados para a equipe, é muito supérfluo você só trazer esse dinheiro. E é por isso que a Force India por anos foi a melhor equipe de médio escalão. Antes de pensar, obviamente, no dinheiro, eles pensavam em talento, né? Muita gente fala, mas eles trouxeram o Pérez. O Pérez entregava desempenho, é só olhar que ele conseguiu quase a maioria dos pódios da Force India na Fórmula 1. Ele era um ótimo piloto, não era só pelo dinheiro. E assim, o Hülkenberg foi contratado pela Force India sem dar um centavo em patrocínio. Não tinha patrocínio nenhum, porque a Alemanha, né, as empresas investiam antes no Rosberg e no Vettel. O Hülkenberg se ferrava nisso, né? E o cara ia lá e entregava desempenho e a Force India confiou no cara por causa desse talento. E mesmo quando foi assumir um piloto da Mercedes, assumiu o Ocon, que é um bom piloto. Então, pra mim, assim, é muito admirável que a Force India fez, tendo o pior orçamento da Fórmula 1, entregando os carros que às vezes eram o quarto melhor do grid, quinto ou quarto, foi um negócio fantástico, uma prova de competência. Não escolha dinheiro antes de qualidade, porque a qualidade no final dos pilotos te garante 2, 3 posições a mais nos construtores. A Force India conseguiu ser quarto ou quinto lugar nos construtores, porque tinha bons pilotos. E nisso, eles pagavam todo o dinheiro de patrocínio que ia vir de pilotos bagres. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E vamos ver se o Drugovich recebe aí sua chance na Fórmula 1. Mas é uma notícia muito positiva, ainda mais vindo da imprensa internacional, a Autosport alemã querendo dar esperança de a gente ver mais um piloto brasileiro no grid. Então, gente, por esse vídeo é isso. Até a próxima.